tem aquela disposição intelectual, né, Vanderlei? Aquela, eu diria, energia intelectual que a gente tem no início da semana, ou até na metade da semana. Quando a gente chega na sexta-feira, no sábado, o cansaço físico e intelectual, eles ocorrem, sem dúvida. Mas imagino que é preciso, mesmo assim, fazer algum esforço para a gente poder, quem sabe, expandir um pouco mais a nossa compreensão de mundo, né? Esses cursos que são ofertados, né? Essa segunda edição, diz justamente isso, né? Oferecer algo que, via de regra, a gente não consegue nas nossas aulas, né? Dado o limite de carga horária das nossas disciplinas. Então, esses cursos, eles têm a função de suplementar, de complementar a nossa formação. E por isso eles, nesses cursos, são muito importantes, né, para os alunos e para a comunidade externa também, né? Muito bem. Alguma pergunta? Alguma questão? Bom, eu selecionei alguns slides, né? Algumas projeções que eu vou dar maior destaque, porque estou percebendo que senão eu não terei tempo hábil, né? Nós vamos até 6 horas, ou próximo das 6 horas, mas temos que andar ainda um caminho relativamente longo. Eu só queria fazer um apanhado aqui sintético sobre, sobre o pensamento de Bacon, né? Ele vai dizer no Novo Órgão, né? No Novo Órgão. Aliás, o Novo Órgão não é a única obra importante de Bacon, né? Eu tenho aqui minhas mãos, ou ao alcance das minhas mãos, né, esse título, né, da proficiência e o avanço do conhecimento divino e humano. Alguns editores, algumas editoras, alguns tradutores traduzem simplesmente por o progresso do conhecimento humano. É uma outra obra de Bacon. Mas o Novo Órgão, que é a obra, digamos assim, mais importante, embora inacabada, né? Você sabe que é uma obra inacabada, incompleta. Ele vai dizer que o cientista não pode proceder nem como uma formiga e nem como uma aranha. Ele deve proceder como uma abelha. Vou tentar explicar rapidamente o que significam essas três metáforas. Quando ele pergunta quem é o cientista e como ele deveria proceder na atividade de investigação. Ele vai dizer, não pode proceder o cientista como se fosse uma formiga. Ora, uma formiga recolhe folhas de forma desconexa no seu ninho, né? Vocês sabem que uma formiga se alimenta dos fungos das folhas, né? O cientista não é uma formiga, ou melhor, não não age como se fosse uma formiga, porque ele não recolhe dados, né, de forma desconexa. Ele, sem dúvida, faz a coleta de dados, depois faz, digamos assim, um tabulamento desses dados, dá a esses dados um tratamento, né? Tratamento, isto é, estabelece relações causais, melhor dizendo, o cientista não é, então, não é como uma formiga. O trabalho do cientista não é análogo, semelhante ao trabalho de uma formiga, que recolhe ao acaso, de forma desconexa, folhas e leva para seu ninho. Não. Recolhe de fora, né? Recolhe de fora quer dizer, extrai dados dos sentidos, né? Mas também não pode ser o cientista comparável à figura de uma aranha. Ora, o que faz uma aranha? Uma aranha extrai de dentro de si mesmo, todo o material de sua teia. O cientista, melhor, o trabalho do cientista não é comparável ao trabalho de uma aranha, porque
a atividade científica não é uma atividade puramente especulativa, teórica. O cientista não extrai de sua cabeça as verdades científicas, né, de forma espontânea. Não, ele recolhe os dados dos sentidos e os relaciona, quer dizer, e os interpreta. Então, não pode ser comparável o trabalho do cientista ao trabalho nem da formiga e nem da aranha. O trabalho da aranha seria comparável, segundo Bacon, né, ao trabalho do metafísico, que faz excogitações, quer dizer, especulações teóricas, né, digressões teóricas, ou melhor dizendo, que se contenta com abstrações, né? O pensamento metafísico seria um pensamento puramente teórico ou abstrato. Ora, esse não é o pensamento do cientista. O pensamento do cientista se assemelha muito ao da abelha. Mas o que faz a abelha? A abelha, né, coleta o pólen, né? É isso que ela faz ao visitar as flores, né? Coleta o pólen, o néctar, mas ela reelabora o pólen e o néctar e produz algo inteiramente ou muito diferente, né? Não diria inteiramente novo, porque do ponto de vista químico, bioquímico, os elementos que estão presentes no mel estavam já presentes nas flores, melhor dizendo, no pólen ou no néctar. Mas algo novo. A abelha produz algo novo, ela coleta de fora algo, mas reelabora e produz algo novo. Esse é o trabalho do cientista, que coleta dados, mas pelo pensamento racional é capaz de produzir algo novo. O que é esse algo novo? O conhecimento, a verdade. Não sei se esta ideia ajuda a explicar a tarefa do cientista segundo Francis Bacon, ok? A mim me parece uma tarefa, uma metáfora muito elucidativa, né? E de fácil compreensão. Miriam, gostaria de fazer uma pergunta? Não, professor, está tranquilo aqui. Tranquilo? Mas tudo está sendo compreendido? Não pairam Sim. dúvidas? Porque eu tenho muitas dúvidas sobre aquilo que eu tenho dito, inclusive. A filosofia, ela suscita dúvidas. Eu tenho mais dúvidas A que filosofia certezas. tem esse poder, né? Esse dom. Eu Mas tenho mais aqui está tranquilo. dúvidas que certezas, na verdade, né? Eu sempre digo para os alunos que quando acaba uma aula de filosofia, se o aluno tem mais dúvidas do que certezas em relação ao instante em que eu entrei da sala de aula, então a A aula, aula foi válida. a aula foi, de fato, bem sucedida, né? Sim. Filosofia existe para problematizar, para questionar, para semear dúvidas, né? As certezas são poucas, né? Elas podem ser possíveis, mas elas são poucas, eu diria, são escassas, né? Elas são de difícil conquista, né? É para um espírito mais refinado, né? Estou dizendo que tenho muitas dúvidas porque tudo que é filosófico é passível de questionamento. Vamos dar um passo à frente, então, a menos que haja alguma pergunta. O Wanderlei talvez gostaria de colocar uma questão, de fazer um comentário. Não, Assim quebra o meu monólogo um pouco. não, pode ficar tranquilo, tá? Meu monólogo aqui é quase que um solilóquio. Eu sozinho. Um solilóquio logo vira um circunlóquio, né? Não, mas está tranquilo. Bem, bom, quem já não viu falar desse grande cientista, né, Galileu Galilei,
um cientista italiano, né? Morreu em meados do século XVII, né? Ele tem várias obras, as duas principais são essas, o Ensaiador, Diálogo sobre os dois maiores sistemas, né? Ele é tido como o fundador, um dos fundadores da física moderna, né? Sua importância é indiscutível do ponto de vista da história da ciência moderna, embora a igreja, à época, né, não tivesse reconhecido, digamos assim, a descoberta de Galileu. Embora tenha feito mais tarde isso, se não estou enganado, foi em 1992 com o Papa João Paulo II. Só mais tarde, né, a igreja reconheceu a importância do pensamento científico de Galileu, a contribuição, né, do pensamento de Galileu. Ah, por quê? Porque a igreja, à época, era a censora das novas ideias. Ela exercia um papel de censura diante das novas ideias. Porque Galileu acabou por desafiar, né, digamos assim, a hegemonia do pensamento teológico. Galileu, ao afirmar que não era mais, né, não era mais como nunca foi, né, a Terra, o centro do mundo, né, que a Terra não estava fixa, né, mas que era o Sol. Hoje também bem sabemos que o Sol também não está fixo, absolutamente fixo, né? Tudo no universo está em movimento. né? Já dizia Heráclito, né? Tudo está em movimento, né? Ou seja, Pantarrei, né? Todas as coisas estão em mudança e transformação. Nós bem sabemos que o Sol é uma estrela e que ele arrasta, né, para próximo de si todos os outros corpos que tem ao seu redor, né? A Terra é um planeta e ela é, digamos assim, atraída pela força gravitacional, atraída para próximo do Sol. Mas a Terra não é engolida pelo Sol porque ela também exerce contra o Sol uma força, né, de repulsão. Ela é um corpo físico, tem uma massa, né? Ela também tem uma força, eu diria, gravitacional contrária. Muito bem. Galileu foi objeto de censura, né? Ele teve que, digamos assim, se resguardar, né? Por imposição de um silêncio obsequioso, né? O que você entende por silêncio obsequioso, né? É um cala-boca, né? É uma mordaça, né? Que você coloca na boca do cientista. Ele não pode mais falar, ensinar, não pode mais professar o que professava. Por quê? Porque está na Bíblia que o sol parou. Eu não recordo se é no livro de Jó. Em todo caso, depois eu verifico essa passagem. Já verifiquei várias vezes. Em todo caso, a certeza que eu tenho é que em que se encontra na Bíblia, você pode colocar aí ou no ChatGPT ou no Google, né? Onde está escrito na Bíblia, isso aí logo alguém poderia fazer essa busca para nós, tirar essa dúvida, né? Em todo caso, inclusive eu já li essa passagem em que consta mais ou menos isso. Professor, em Josué, Josué. Josué capítulo 10. Você quer ler? Você encontrou a referência? Eu sei assim decor, eu não sei decor, mas eu só sei que está no livro de Josué, mas eu Ah, procuro tá. já, Eu achei que você tivesse tá? buscado no Google, no ChatGPT, que é fácil a Mas eu busca. posso buscar. É que eu já li já sobre, e eu sei que no livro de Sim. Josué está escrito. Mas eu procuro e já te passo. Eu só não sei dizer com toda a segurança se só existe nessa passagem ou existe em outras passagens. Pode ser que Eu sim, pode acho ser que que tem não. em outros livros também tem. Tá. Em todo caso, Tá? está escrito na Bíblia, e a Bíblia é para o cristão e para as autoridades eclesiásticas, era e é também a palavra de Deus revelada aos homens. Ou seja, o que está escrito na Bíblia deve ser aceito como verdade, e como verdade inquestionável. Ora, se o sol parou, isto é, se está escrito na Bíblia, registrado na Bíblia, que o sol parou, é porque ele estava em
movimento. Uma coisa não pode parar se ela não estava em movimento. Ou seja, a teoria geocêntrica, defendida por Ptolomeu e também por Aristóteles, e aceita pela Igreja durante a Idade Média, parecia estar de acordo ou em perfeita concordância com aquilo que diz a Bíblia, que o Sol parou. E, de fato, pelos nossos testemunhas oculares, né, pela nossa visão, nós percebemos, como disse antes, que o Sol se move. Mas nós bem sabemos que esse movimento não é real, ele é aparente. Mas o homem medieval não tinha ainda inventado o telescópio, aliás, a luneta, e muito menos o telescópio, né? São invenções daí do final da Renascença, né? Essas invenções ópticas que deram condições do homem de ciência, né? Ver mais longe, ver aquilo que os olhos não alcançam. O homem medieval, ele só conseguia ver aquilo que os nossos olhos desnudos podem perceber. O que nós percebemos, então, quando nós olhamos para a linha do horizonte? Que o Sol descreve um movimento. De manhã ele está numa posição, à tarde está em outra. Isso parecia, de fato, estar em perfeita concordância, em perfeito acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, que era, na verdade, objeto de crença dos cristãos. Galileu desafiou a igreja ao dizer exatamente o contrário. Mas, na verdade, Galileu não desafiou a Bíblia. E aqui eu faço uma interpretação, a minha própria revelia. Galileu não desafiou o texto bíblico. Ou melhor, a descoberta, o achado científico de Galileu, que foi a prova contundente, astronômica, de que a Terra gira em torno do Sol, não contradiz a Bíblia. Contradisse não a Bíblia, mas as autoridades eclesiásticas. Porque está escrito na Bíblia que o Sol parou. Ora, uma coisa que para é uma coisa que se move. Hoje, todos os astrônomos vão dizer que o Sol é, como sempre foi, uma estrela e também é arrastado por outras estrelas. Ou seja, o Sol também não está fixo. Então, o Sol também se move. Ou seja, o que Galileu Galilei fez foi desafiar a ignorância científica das autoridades eclesiásticas, que fizeram uma interpretação equivocada da Bíblia. Se você quiser, né? Se você quiser, né? Alguém há de querer, né? Se você quiser, pode-se dizer que a Bíblia está sempre certa. Agora, nem sempre as autoridades eclesiásticas estão certas. Está sempre certo sob um ponto de vista, né? Sob um ponto de vista teológico. Não sob o ponto de vista histórico, né? Sob o ponto de vista teológico, né? Então, o que Galileu fez foi contestar uma falsa convicção das autoridades eclesiásticas, ou seja, através da ciência, Galileu coloca em questão, né, o poder, a competência, a capacidade intelectual, né, das autoridades eclesiásticas. Dito de uma outra forma um pouco mais clara, Galileu edifica, constrói uma outra instância de verdade. A ciência, que agora faz ou fará oposição, contraposição à fé religiosa ou à religião. Até então, somente a religião, até Galilei, até o século XVII, somente a religião, através das suas autoridades, podiam, né, proferir verdades. Agora, com o surgimento da ciência moderna, uma outra instância também vai
levantar essa pretensão de dizer, de proferir verdades. Então, veja que a ciência surge disputando, né, poder com a religião e com as autoridades eclesiásticas. Isto é, os cientistas surgem também disputando poder, né, com as autoridades eclesiásticas que eram até então indiscutíveis ou inquestionáveis. O que faz Galileu? Questiona o fundamento destas convicções, ou o fundamento científico daquilo que proferiam as autoridades eclesiásticas. Muito bem. Ele vai dizer que a ciência se ocupa de verdades naturais. Ele quem? Galileu. A religião se ocupa de verdades reveladas. A filosofia de verdades metafísicas, né? Nós temos aqui que considerar justamente essa possibilidade, já que se abre, de distinção entre ciência, religião e filosofia. Ainda não há uma separação, mas uma distinção, né, muito clara, né, no pensamento de Galileu, né? O método de Galileu tem, digamos assim, elementos novos em relação aos métodos de Bacon e de Descartes, né? Galileu vai perguntar como é possível formular, estabelecer leis universais a partir da experiência de casos particulares, né? Como é que nós podemos ir do particular ao geral, né? Quer dizer, como é possível superar a deficiência do método indutivo? O método indutivo parte do particular e pretende estabelecer, né, conclusões gerais, mas entre a experiência dos casos particulares e a conclusão geral, há um salto lógico, que é um salto no escuro. O método indutivo não consegue transcender, na verdade, o âmbito particular dos fatos. Por quê? Porque não é possível fazer o último experimento. Não sei se estão lembrados da aula da semana passada, em que eu dizia que Popper havia feito uma crítica ao método indutivo, percebido uma lacuna lógica no interior deste método, quer dizer, demonstrado que o método indutivo não é um método rigoroso, né? Muito pelo contrário. Para resolver esta questão, Galileu propõe um método de pesquisa contendo diferentes etapas. A primeira, então, seria a da observação ou da análise da experiência. Por exemplo, né? Então, a título de exemplos, né? Ou melhor, mediante exemplos, talvez a gente compreenda melhor. Os coqueiros plantados à beira-mar, na costa brasileira, têm os ramos virados para o oeste, né? Quer dizer, para o continente, né? Ora, desta observação, eu preciso entender por que que eles têm esses coqueiros, né, seus ramos, né, seus galhos voltados para o continente. Eu vou formular, então, uma hipótese, que é uma explicação provisória. O vento proveniente do mar provoca esse fenômeno. Muito bem. Vou buscar agora confirmar essa hipótese. Confirmar quer dizer corroborar, testar, experimentar. Plantam-se várias fileiras de coqueiros em um recinto fechado e provocam-se rajadas de vento, constantes ou periódicas, sempre na mesma direção, e comprova-se que os ramos crescem na direção do vento. Percebam? Então, um experimento que é, digamos, a reprodução artificial de um evento natural pode, né, pode corroborar, comprovar, confirmar uma hipótese de trabalho. E depois, na quarta etapa, a dedução de novas leis da lei estabelecida. Sempre que uma árvore é submetida a uma força constante ou periódica numa mesma direção, o seu crescimento é afetado. Para se conseguir o equilíbrio no crescimento das árvores situadas à beira-mar, equilíbrio quer dizer, aqui, um alinhamento vertical, né? Faz-se necessário reforçar os seus ramos de modo inversamente proporcional à força do vento. Na linguagem do agricultor, ou então do sujeito que planta árvores, como é que nós podemos denominá-lo? Do
reflorestador, que faz o reflorestamento. Se você quiser que uma árvore cresça com o caule reto, à beira-mar, não é em qualquer lugar, né? Você tem que fazer uma escora, colocar uma escora, né? Uma escora, no sentido contrário. Porque se você não fizer isso, a força do vento vai pender o caule, os galhos, né, desta árvore na direção do oeste, né? No sentido oeste, né? Isto é, no sentido contrário ao mar. Muito bem? Então, são basicamente essas etapas. Nós temos, então, aqui o método indutivo-dedutivo, que seria uma espécie de fusão do método de Bacon e de Descartes, né? Mas uma espécie de fusão. Alguém poderia dizer de confusão, de mistura, né, de elementos do método indutivo com elementos do método racional de Descartes, né? Muito bem, a nossa aluna, que eu havia solicitado um pequeno favor, não sei se ela conseguiu. Miriam, né? Ela se retirou? Bom, ao que parece, ela não está nos ouvindo. Não, professor, eu estou ouvindo. É que eu peguei aqui, eu estava olhando aqui na Bíblia Ave Maria e peguei uma Bíblia com uma outra versão, e todas elas, só em Josué que eu encontrei mesmo, sobre o que o sol parou. E aí eu abri aqui num site aqui, daí está fazendo um paralelo ao que o cientista fala sobre, que encontraram que agora esqueci o termo, que houve voltando, fazendo um estudo do giro da Terra, realmente teve um dia que o Sol, que a Terra ficou fixa, a Terra não girou. Então, aí significa que esse dia aconteceu. Mas é bem interessante até, assim, que eu fiquei observando. Entendi. Miriam, mas a questão da Bíblia não é a fixidez da Terra. Sim. Quer dizer, era o caso do Sol. Galileu estava dizendo que a Terra não era fixa. Sim. A igreja dizia que a Terra era fixa. Era fixa, que a Terra né? não se movia. Quem se Sim. movia era o Sol. O Era Sol se movia em torno da Terra. Galileu vai dizer justamente o contrário, que é a tese Ao heliocêntrica. contrário. Então, como eu disse antes, Galileu está desafiando não a Bíblia, não o que está dito na Sim. Bíblia. Ele está desafiando a ignorância científica que era próprio dos eclesiásticos, das autoridades eclesiásticas, ou melhor dizendo, dos representantes da Igreja Católica, dos líderes da Igreja Católica, das autoridades teológicas da Igreja Católica, que supunham deter todo o conhecimento. É claro que eles eram, do ponto de vista científico, ignorantes, porque a ciência não tinha surgido ainda. Ela estava surgindo nas mãos de quem? De Bacon, de Descartes, de Galileu, depois de Leibniz, de Newton, de Boyle e de outros mais, né? Então, é claro que, do ponto de vista científico, eles eram ignorantes, porque a ciência não existia. Ela está surgindo nesse momento. Do ponto de vista histórico, ela tem, digamos assim, uma datação histórica. O seu surgimento tem um lugar, né? Tem um momento preciso da história da humanidade em que ela surge, né? Muito bem? Mas é importante que você tenha feito a pesquisa. Então, é o livro de Josué, capítulo e versículo. Poderia É o dizer? capítulo 10, aí do versículo 13 ao 14 que vai estar sendo narrado. 10, E aí 13 fala a assim que 14. aí alguns comentários assim, daí falando assim que esse acontecimento só foi uma oração, né? Foi uma resposta de uma oração. Sim. Ok, muito bem. Mas a autoridade eclesiástica, ela se aferrava, né, à letra do texto bíblico, assim como os fundamentalistas cristãos. O fundamentalismo não é só islâmico. Existem
Existem movimentos neopentecostais que são fundamentalistas, que lê a Bíblia ao pé da letra, como se diz. Sim, Literalmente. Santo Agostinho, que é um padre da igreja, que é um autor da patrística, ele criou o método alegórico para interpretar a Bíblia de um outro ponto de vista, que não do ponto de vista da sua literacidade, digamos, né? mas eu vejo assim, professor, que até hoje tem N teólogos aí de carteirinha que eles usam e fazem cada asneira que você fala, meu Deus, coisas assim absurdas. Claro, Eu fiz teologia básica e aí vinha alguns professores assim que quando eu saía da aula e meu pai estava na aula, ele às vezes eu saía toda roxa porque ele começava a me beliscar para mim não abrir a boca. Mas assim é coisas absurdas que você vê. claro. Agora eu comecei na pandemia eu comecei a fazer o médio. Eu tinha feito o básico, eu falei, não, agora eu vou. Mas aí não veio a pandemia, daí o professor mudou de estado e não veio mais. Mas de vez em quando eu contradizia ele nas aulas. Mas é bem interessante você estar atento, né? Claro, claro. O que ocorre muitas vezes é que alguns líderes das diferentes igrejas, denominações, até seitas, não têm uma formação teológica rigorosa, sólida. Eles interpretam a bel prazer, né, de forma muito subjetiva a Bíblia, né? O que Nada, dá margem a diferentes interpretações equivocadas, que não têm o aval da teologia, né? Teologia. sim, Muito bem. Então, a interpretação literal da Bíblia é sempre um problema, né? É preciso interpretá-la também dentro de um contexto, né? Descontextualizada, isto é, um texto fora de contexto. Aliás, para ler um texto, eu preciso conhecer o contexto. O contexto, eu preciso conhecer também o pretexto, por que se escreveu, e, inclusive, o intertexto, né? Contra quem, né? Muitas vezes, né? No caso da filosofia, isso é algo perfeitamente, eu diria, possível, legítimo e necessário. Ler um texto a partir do seu contexto, a partir do seu pretexto e a partir do seu intertexto. Vou ler Marx, mas contra quem Marx está? Quer dizer, quem é o adversário teórico, né, intelectual de Marx? Qual é o intertexto que se põe entre o texto de Marx, né? É o texto, sobretudo, de Hegel ou do idealismo alemão, mas não só, né? Do socialismo utópico, do liberalismo econômico. Quer dizer, ele tem inúmeros adversários teóricos, né? E assim também em relação a Descartes, né? Contra quem estão pensando? Os filósofos sempre pensam contra um outro pensador ou contra uma forma hegemônica de pensamento. Aqui no caso, Bacon, Galileu e mesmo Descartes estão pensando contra, né, a hegemonia do pensamento cristão, ou melhor, do pensamento teológico. Na verdade, o que Galileu fez foi corrigir, digamos assim, corrigir essa teologia medieval, né? Não é à toa que em 92, o Papa, como disse antes, o Papa João Paulo II prestou uma homenagem póstuma a Galileu Galilei, reconhecendo a importância de sua teoria heliocêntrica e que, de fato, ela não está em discordância com aquilo que preconiza a fé cristã ou então a teologia cristã. Muito bem. Vamos dar alguns passos à frente, vamos fazer alguns avanços, né? Vamos dar alguns passos adiante. Agora são 5 horas, nós temos ainda mais 55 minutos, no mínimo, né? Imagino que a gente possa fazer talvez um pequeno intervalo, vamos ver se é possível, né? Posso seguir assim ou está todo mundo cansado? Posso prosseguir? Tranquilo, Claudinei, tranquilo. Nenhuma pergunta mais, nenhuma O, outra pe- questão? o pessoal
É resistente, é resistência aqui. É resiliente? Tá bem. Vamos dar um passo adiante para tratar, então, de uma outra perspectiva teórica, filosófica, ou melhor dizendo, de uma outra percepção do que seja o método da ciência, né? Que é a posição do positivismo, né, de extração kantiana, vamos assim dizer. Todo mundo já ouviu falar da lei dos três estados, né? Quem é que não ouviu falar, né? Tem a impressão que sim. A lei dos três estados, né? De Augusto Comte. Comte vai dizer que a humanidade passou. A humanidade, quer dizer, a história da humanidade e a história do pensamento humano passou por três etapas sucessivas, né? A primeira seria a etapa do pensamento mítico religioso, em que a humanidade cria entidades sobrenaturais para explicar fatos, fenômenos naturais. Quer dizer, a humanidade cria seres sobrenaturais que têm um poder extraordinário de explicar o que ocorre neste mundo. Num segundo momento, a humanidade produziu filósofos, segundo Comte. Veja que Comte é um filósofo. Bom, é assim considerado, né? Ele se considerava também um filósofo. Veja a obra dele, Curso de Filosofia Positiva, né? Por exemplo. No segundo momento, a humanidade produz filósofos, isto é, o pensamento humano supera a fase mítico-religiosa e adentra a fase do pensamento abstrato, metafísico, em que os filósofos criam não entidades sobrenaturais, não seres sobrenaturais, mas ideias abstratas. Ideias quer dizer entidades, né? Entidades teóricas ou mentais para explicar o que ocorre no mundo, tanto no mundo natural quanto no mundo humano, isto é, na sociedade. E, em seguida, quer dizer, numa fase posterior, a humanidade criou ou inventou uma outra forma de pensamento, né, que suplanta todas as anteriores e que, portanto, é superior a todas as formas anteriores de pensamento, que é a fase científica ou positiva. Na fase positiva ou científica, a humanidade explica agora o mundo natural através de causas naturais. Se você quer saber por que chove, por que venta, você tem que identificar, quer dizer, descobrir, procurar, investigar uma causa natural para compreender a ocorrência de um fenômeno natural. Do mesmo modo, se você quiser explicar um evento social, por exemplo, a fome, uma doença, uma pandemia, você tem que buscar causas sociais. Ou seja, existe uma relação causal, ou melhor dizendo, um nexo causal entre a causa e os efeitos. Os efeitos são explicados pelas causas. Ou melhor dizendo, tudo o que ocorre no mundo natural tem causas naturais, de modo que a religião seria de todo desnecessária, inútil para explicar eventos naturais. Vamos explicar fatos ou fenômenos naturais mediante causas naturais. Ou seja, o positivismo constitui uma crítica às formas anteriores, às formas mítico-religiosas e também filosóficas ou metafísicas de explicação ou de compreensão do mundo. Bem,
O que... Desculpe que eu dei um passo... Eu quero ainda me deter um pouco sobre o pensamento de Comte, né? É claro que aqui eu estou trazendo uma síntese desse pensamento, não, e não mais do que isso, uma síntese, né? Comte vai prescrever a necessidade de um novo método para as ciências que ele julga serem possíveis, né? Eu vou dar um passo adiante, porque eu representei aqui mais à frente, só um minutinho, deixe-me localizar, que vai ser útil esta representação que eu fiz. Está fora de ordem aqui, mas vamos ver se consigo localizar. Só um minutinho. Olha, não, eu estou... Veja, no slide 71, mas o que eu quero é este aqui. A lei dos três estados, ou estágios de desenvolvimento da humanidade, da cultura e da sociedade, e, claro, do pensamento humano também. Então, estágio teológico, como eu disse, mítico, religioso, em que a imaginação, né? A imaginação é preponderante. O homem inventa seres fantásticos, imaginários, né? Toda mitologia é produto da imaginação. Sob este ponto de vista, sob o ponto de vista do positivismo, né? No segundo momento, então, a filosofia, que opera através da razão ao produzir ideias, né? Mas, segundo Comte, essas ideias não têm conexão com a realidade extramental. A filosofia produz ideias puramente abstratas, né? Entidades mentais que não guardam relação com o mundo fora da mente, isto é, com o mundo real. E, por fim, então, a ciência, né? A ciência, ou então, o estágio positivo da humanidade, né? Vamos dar um passo atrás. Comte estabelece uma nova classificação das ciências, né? Veja que aparece agora, pela primeira vez, ao menos, né, a sociologia. É claro que o Adam Smith já tinha feito uma tentativa de transformar a economia também, que é uma ciência, quer dizer, uma ciência humana. Mas não vou aqui me deter sobre este caso da economia. Veja, por exemplo, que em Comte, a sociologia é a suprema ciência, é a forma superior do pensamento e do conhecimento científico. Mas tudo começa com matemática, depois com a astronomia, né, com a física, a química, com a biologia, até chegar à sociologia. E ele não é o único autor, né, da corrente positivismo, do positivismo clássico, né? Condorcet, Condillac, né? Durkheim, e Smith, né? Embora Smith não seja francês, né? Stuart Mill também não, e o Bentham, né? O que é o positivismo senão uma corrente filosófica que nega a utilidade da própria filosofia? Eu diria que é um suicídio da própria filosofia. O positivismo é um suicídio filosófico. Se faz filosofia para negar a própria filosofia. Ou seja, a ciência não necessita de filosofia. A ciência seria, no entender do positivismo, ou dos teóricos do positivismo, a superação completa, definitiva da filosofia. A humanidade progride por substituição de formas antigas de conhecimento por novas formas. Então, a ciência seria uma forma superior de conhecimento e, por isso, teria já suplantado a filosofia. Então, a filosofia já não seria mais possível, né? E muito menos necessária.
Só um instante, eu acabei clicando. O conhecimento, então, pode ser entendido aqui como ciência, ou melhor dizendo, todo conhecimento se reduz à ciência. O que faz, então, o positivismo? Cria o mito do cientificismo. A ciência é mitificada, ou seja, todo conhecimento é conhecimento científico. O que não for conhecimento científico é falso, é pseudo-conhecimento. Eis a crença, né? A crença, ou então o mito cientificista, né? Uma coisa é a ciência, outra coisa é o cientificismo. O cientificismo é a redução do conhecimento à ciência, né? Ou seja, para Comte, o método de investigação da ciência chamada sociologia, que é uma ciência humana, é o método das ciências naturais. Ou seja, é preciso mensurar, é preciso quantificar. Esse é o método de Comte. Aqui nós temos, então, representado numa pirâmide, digamos, a base do conhecimento e o topo, quer dizer, a forma superior de conhecimento. A sociologia seria uma física social. A sociologia teria que se inspirar, isto é, se espelhar no conhecimento das ciências naturais, né? O fundamento das ciências é a matemática, a lei dos três estados, mitológico, religioso, metafísico, científico. E aqui eu faço um elenco das obras principais que tratam desta questão. Muito bem. Deixe-me agora retornar. Eu preciso só fazer um resgate de... Só mais um instante. Eu queria rapidamente falar ainda de dois métodos, né? Bom, poderíamos falar ainda da fenomenologia, do estruturalismo e do materialismo histórico dialético. Na verdade, três métodos diferentes, né? Na verdade, mas eu tenho a impressão que a gente não vai conseguir, né? A fenomenologia, ou melhor dizendo, o mais representativo dos autores é Edmund Husserl, que é um alemão. A obra que dá origem, digamos, a esta corrente de pensamento é a obra de título, que tem por título Investigações Lógicas, né? Bom, mas eu não vou falar sobre a fenomenologia, né? O estruturalismo também não vou falar um pouco sobre o método que foi inventado por Marx, né, em parceria com seu parceiro, né, intelectual, né, Friedrich Engels, né, que inclusive financiou, digamos assim, boa parte de seus estudos, né, pode lhe prestar, digamos, algum auxílio, né, até financeiro ou econômico. Bem, eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase ao materialismo histórico dialético, porque ele é, sem dúvida, relevante, pertinente para o caso das ciências humanas. O nosso público aqui é um público especificamente, né, salvo engano meu, um público das ciências humanas, né, sobretudo da história. O método que foi inventado por Marx, ele continua válido para analisarmos, digamos assim, a ciência, o papel da ciência, a natureza do conhecimento, a natureza, eu diria, histórico-social do conhecimento científico. E eu me reporto aqui, sobretudo, ao prefácio à crítica da economia política, né, em que Marx, de forma bastante clara, estabelece uma relação dialética, não uma relação mecânica, uma relação dialética entre os dois níveis estruturais da sociedade capitalista, a fim de entendermos o funcionamento dessas sociedades. Vai dizer que existe uma infraestrutura e uma superestrutura. Então, se nós quisermos compreender
a natureza do conhecimento científico e, ao mesmo tempo, o lugar, a condição, o papel da ciência na sociedade capitalista, precisamos entender o papel, né, que desempenha a superestrutura. Eu não listei aqui, mas é o caso de fazer. A ciência, ela se apresenta na superestrutura. Não é só o direito, a política, a religião, as artes, a cultura e a filosofia, né? Ou, inclusive, a educação. Não, a ciência também. A ciência pertence a esse nível estrutural, porque o nível da superestrutura é o nível da produção imaterial da nossa existência, que é a produção do pensamento, das ideias, dos conceitos, das representações ou da consciência. A ciência encontra-se situada no nível da superestrutura, mas há um nível, né, infra, né, ou melhor, um nível que se encontra abaixo da superestrutura, chamado de infraestrutura, ou infraestrutural, que diz respeito à base econômica. A base econômica, que é da produção material da nossa existência. Marx vai dizer, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Quer dizer, é o nosso ser social que determina o nosso modo de pensar. O Frei Beto, eu faço referência a esse intelectual da igreja, que, inclusive é um dos poucos, né, sobreviventes, digamos. A igreja, estou dizendo da igreja católica. E é um dos poucos que eu tenho simpatia por ele, né? Aliás, a igreja católica, historicamente, produziu muitos intelectuais, mas ultimamente, infelizmente, tem sofrido um rebaixamento intelectual, digamos assim. Mas o Frei Beto vai dizer, a nossa cabeça pensa a partir de onde, veja, que metáfora interessante. A nossa cabeça pensa a partir de onde os nossos pés pisam. Quer dizer, é preciso saber qual é a minha condição, o meu lugar, a minha posição na sociedade para saber como, né, como funciona o meu pensamento. Na sociedade capitalista, diz Marx, a infraestrutura, que é a base econômica, tem primazia sobre a superestrutura, embora haja uma relação dialética, quer dizer, haja uma interferência e, ao mesmo tempo, uma influência da superestrutura sobre a infraestrutura. Mas a força econômica é tamanha que ela determina, em alguma medida, determina ou condiciona. Muitos intérpretes do pensamento de Marx vão divergir sobre esses dois termos, né? Determina ou condiciona. Eu prefiro dizer determina em alguma medida, quer dizer, talvez não totalmente, né? Determina em alguma medida, né, o direito, a política, a religião, as artes, a cultura, a filosofia, a educação e também aqui a ciência e também a técnica, claro. Porque quando falamos agora de ciência, temos que falar também no nosso poder técnico, né? O poder técnico da humanidade, né? O conhecimento técnico e tecnológico. Marx vai dizer, então, que a ciência é também contaminada pela ideologia. Assim como também o direito, né? Veja, o direito é um instrumento de dominação de classe, como a política, como a religião. Não é à toa que Marx atribui à religião o efeito de um anestésico, né, das nossas consciências. Eu diria hoje que não é só a religião que anestesia a nossa consciência. O futebol, a cachaça também. Anestesia, pode anestesiar, né? O botequim, o futebol também é, digamos assim, um ópio do povo, né? Também é circo, digamos, né? Os romanos diziam pão e circo, né? Para distrair a atenção, o pensamento das pessoas do que é mais importante, relevante. Mas eu queria aqui
discutir duas ideias, né, ou melhor dizendo, dois elementos importantes, um da infraestrutura e outro da superestrutura, e desdobrá-los. Na infraestrutura, nós temos o que Marx denomina de trabalho alienado, ou seja, a alienação, ela é produzida, causada no contexto da produção, e de três maneiras. A separação do trabalhador dos meios de produção é uma forma de alienação. Alienação quer dizer algo passa a pertencer a um outro indivíduo, a uma outra pessoa, algo que era próprio meu passa a pertencer a outra pessoa. Do latim alius ou alienos, o outro. Então, a alienação é transferir para um outro aquilo que é próprio seu. Por exemplo, o trabalhador que tinha nas sociedades pré-capitalistas melhor dizendo, uma relativa autonomia sobre o processo produtivo, né? Uma relativa autonomia, né? Veja, por exemplo, ali no final da Idade Média, né? O Vanderlei está aqui, professor de História Medieval, né? As guildas, as corporações de ofício, ao menos nesse caso, o trabalhador tinha, digamos assim, uma certa autonomia em relação ao processo de produção. Ele também era dono, digamos, dos meios de produção e dos instrumentos de produção. No capitalismo não vai ocorrer isso, né? Ou seja, há uma separação entre o trabalhador e os meios de produção, que são as terras, né, as fábricas, indústrias, máquinas, equipamentos e o capital financeiro. O trabalhador perde, então, a autonomia. A alienação é a perda progressiva da autonomia. Quer dizer, o poder de decisão sobre o trabalho não está mais, né, com o trabalhador. Esse poder foi transferido. O segundo elemento da alienação é a separação do trabalhador dos produtos do seu trabalho. A maior parte dos trabalhadores, né, não tem acesso aos produtos do seu trabalho, quer dizer, é socialmente excluída dos bens que produziu. No primeiro caso da separação entre o trabalhador e os meios de produção, nós temos o fenômeno da exploração do capitalista sobre o trabalho do trabalhador. E um terceiro elemento da alienação do trabalho alienado, na sociedade capitalista, diz respeito à separação do trabalhador ou da inteligência do trabalhador do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, que é a separação do trabalhador em relação à própria humanidade, ao próprio gênero humano. De que maneira? Através da fragmentação, da divisão técnica do trabalho. Ou seja, no capitalismo, o trabalhador precisa cada vez menos conhecimento para produzir. Então, o trabalho não é fonte de realização da inteligência, de expansão das nossas faculdades. Ao contrário, o trabalho é visto como um jugo, como um fardo, como um peso a carregar, muitas vezes como punição ou como castigo. É fonte de sofrimento, é fonte de sofrimento físico e psíquico. Veja o caso das doenças laborais ou ocupacionais, né? São muitas, por sinal, né? Em síntese, Marx descreve, então, ou melhor, explica, né, as causas do trabalho alienado na sociedade capitalista, e em seguida ele vai dizer que a superestrutura, desculpe-me que eu preciso dar um passo atrás, estava... Muito bem. Ele vai dizer que a superestrutura cumpre um papel, que é o de legitimar, de validar, de justificar a alienação. E ele chama este papel da superestrutura de papel ideológico. Até então, até Marx, né, a palavra ideologia queria dizer a ciência das ideias, o estudo das ideias. Então, tinha um sentido positivo. Agora, com Marx, não.
a ideologia cumpre um papel negativo. Marx vai dizer, né, que as ideias, né, dominantes da nossa sociedade são produzidas pelas classes dominantes. Em todos os âmbitos, no direito, repito, na política, religião, nas artes, na cultura, na filosofia, na educação, né? Nós somos professores, bem sabemos, e, de modo específico aqui, nas ciências. Existe também, né, digamos assim, uma instrumentalização ideológica, também na ciência. A ciência também é usada, né, instrumentalizada pelo capitalismo, para encobrir a alienação, para impedir o surgimento de uma consciência de classe. Ou seja, para impedir o surgimento, não, a transformação revolucionária da sociedade capitalista. Então, a ciência está a serviço do capital. Ela é colocada a serviço do capital, quer dizer, é cooptada, ela perde, portanto, a sua autonomia, o cientista perde a sua autonomia, porque quem determina, digamos, o objeto de pesquisa, quem financia a própria pesquisa científica, muitas vezes são os laboratórios, são fundações, são entidades empresariais, né? De modo que retiram do cientista a sua liberdade intelectual, a sua liberdade de pesquisa e o transformam num serviçal do próprio capital, de modo a colocar não só a indústria a serviço, a indústria, né, a produção material a serviço do capital, mas também a produção intelectual a serviço do capital, muitas vezes. Não são poucos os cientistas que defendem a ordem social estabelecida, a ordem vigente, a ordem do capital, a ordem capitalista. Ou melhor dizendo, para Marx, o método científico, né, ele precisa comportar basicamente dois elementos, né? O método de investigação científica. E Marx tem uma contribuição não só para a história, né, que é uma das ciências humanas, ele tem uma contribuição importante para a sociologia, né? Tem uma contribuição importante também para a ciência política, né? E, claro, para a filosofia, né? E para a economia, né? Não poderia esquecer também. A obra O Capital, talvez, não, certamente é a maior e a mais contundente, a mais radical crítica ao capitalismo. Tenho a impressão que nunca foi feito, nunca tinha sido feita uma crítica tão profunda, tão radical ao capitalismo como fez Marx, né, na obra O Capital. Existem, claro, outras críticas, né, sem dúvida, mas muitas delas são devedoras, né, tributárias do pensamento marxiano ou da obra marxiana. São críticas que foram feitas a partir desse legado teórico de Marx. Marx vai dizer que existe uma diferença entre materialismo histórico e materialismo dialético. Se nós quisermos compreender, digamos assim, o papel da ciência, o modo de investigação científica, mas não só a ciência, o direito, a filosofia, a religião, as artes, né, a educação, tudo aquilo que pertence à produção imaterial da nossa existência, que é a produção das nossas ideias, nós devemos tomar, né, o materialismo histórico e dialético como parâmetros. Daqui a pouco eu vou explicar melhor, quer dizer, pretendo explicar melhor. Mas eu gostaria ainda de me reportar ao conceito de ideologia. A ideologia, ela encobre, digamos assim, a perversidade da sociedade capitalista, que é a desigualdade econômica entre os indivíduos e entre as classes.
sociais, que resulta, digamos, na exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, né? Na medida que o trabalhador é despossuído dos meios de produção, ele precisa, então, vender a sua força de trabalho, que é a única propriedade que ele tem. De que maneira que a ideologia opera? Opera, ou seja, de que maneira que ela visa legitimar, encobrir, né, como se fosse uma espécie de grande colchão, né, para ocultar essas contradições sociais, né? Ou seja, existem poucos ricos e muitos pobres, né? A riqueza está concentrada nas mãos de poucos. Para impedir que os trabalhadores percebam a desigualdade social e econômica, a ideologia opera no nível da superestrutura, quer dizer, no pensamento das pessoas. E cabe aqui dizer que o capitalismo não tem apenas os meios de produção material à sua disposição. Também tem os meios de comunicação social, que difundem a ideologia, que disseminam a ideologia pela sociedade. Mas de que maneira opera a ideologia? Naturalizando, quer dizer, para legitimar essa ordem social, é preciso, primeiro, naturalizar. Dizer, puxa, o capitalismo é a melhor forma de organização da sociedade, não há por que querer alterar esta forma, né? Ou querer mudar, transformar esta realidade econômica e social. Então, acaba-se por naturalizar ou por supor que o capitalismo é algo natural. Por exemplo, buscando em autores do passado, inclusive fundamentos teóricos, até filosóficos. Por exemplo, em Hobbes, né? O homem é, por natureza, lobo do próprio homem. Ou seja, o homem é egoísta por natureza, né? Egoísta quer dizer, ele se move por interesses egoístas particulares, né? E o capitalismo é justamente isso, né? A defesa do interesse privado, né, sobre o interesse comum. Bem, além de naturalizar, a ideologia também universaliza. Quer dizer, aquilo que é do interesse particular dos capitalistas, da classe dominante, é apresentado como se fosse do interesse geral. Veja, por exemplo, o que ocorreu recentemente no Brasil com relação à reforma a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Nem falo aqui da nova reforma do ensino médio, que também foi um outro desastre, né? Mas essa está sendo agora revisada, não revogada, mas revisada. Mas no caso da reforma trabalhista, reforma da Previdência, foi nos apresentado através da mídia que seria benéfico para todos, né? Então, aquilo que é do interesse particular de uma classe se apresenta como se fosse do interesse de todos. Então, além de naturalizar o sistema econômico capitalista, a ideologia também universaliza, né, a ideia de universalização desses interesses. Além disso, né, a ideia de abstração. Por exemplo, quem já não ouviu falar que o trabalho dignifica o homem? Mas essa é uma ideia abstrata, né? Porque uma ideia, e por ser uma ideia, é uma ideia abstrata, porque nós devemos perguntar, mas qual trabalho dignifica o homem? Quem já não ouviu falar a seguinte expressão? Cada um tem o que merece. Ou seja, a ideologia do mérito. Cada um tem o que merece, quer dizer, se você é pobre, é por mérito próprio. Se você é bem-sucedido, se você é rico, é porque você tem méritos, você se esforçou, trabalhou, você se empenhou, você não ficou à toa. Nós bem sabemos que essa ideologia da meritocracia, ela só é aplicada para a classe trabalhadora, porque a classe dominante, ela se apoia não sobre a meritocracia, sobre privilégios econômicos. Então, a ideia de meritocracia, ela é aventada, difundida em relação à classe trabalhadora. Quer dizer, se você quer sair da pobreza, ou melhor dizendo, o que é que explica a pobreza? O fato de você não trabalhar. O fato de você não ter capacidade de trabalho. Você não estudou. Mas ninguém pergunta por que você não estudou. Ou
Ou se pergunta, a resposta é essa: não estudou porque não quis, pura e simplesmente. Não porque você não tinha condições de frequentar a escola, porque você precisava trabalhar para compor o orçamento doméstico dos seus pais, né? Muito bem. Além, então, de naturalizar, além de universalizar, a ideologia também torna as nossas ideias abstratas. A abstração desvincula, digamos assim, uma ideia de sua relação social, de sua, eu diria, conexão histórica com a realidade vivida, né, vivida. Mas, além disso, o pensamento ideológico também é um pensamento lacunar. Quando eu disse há pouco, né, todo mundo tem o que merece, esse pensamento é lacunar, né? Quer dizer, falta algo ali para explicar, né? Há uma lacuna explicativa, né? Nós bem sabemos que muitas pessoas trabalham e no entanto, não têm o que merecem, né? Que pelo trabalho ninguém enriquece. Ninguém enriquece pelo trabalho. O enriquecimento é sempre fruto ou de uma pilhagem, né? Marx já mostrou isso lá no primeiro livro, né? Se eu não estou enganado, é no primeiro capítulo, né, Vanderlei, do Capital. É. Como é que é? Acumulação, assim chamada Acumulação. acumulação chamada, quer dizer, não é acumulação primitiva, é assim chamada, né? Ele está aí, claro, sendo irônico, né? Tá bem. Além disso, além do pensamento lacunar, há também uma inversão. O pensamento ideológico inverte a realidade, né? As nossas ideias parecem que são produzidas em nossa cabeça. Quer dizer, o capitalismo usa da ideologia para encobrir as contradições sociais, econômicas, que são desumanas, perversas, fundadas numa injustiça social, e a ciência, né, ela está entranhada no nível da superestrutura e também cumpre um papel, né, nesse sentido. Só que agora eu gostaria de fazer uma afirmação contrária, ou melhor, contrária não, contraditória, né? Porque a relação entre a superestrutura e a infraestrutura não é uma relação mecânica, é uma relação de contradição. O direito, muitas vezes, ou, se você quiser, na maior parte das vezes, a arte, na maior parte das vezes, né? A educação, na maior, eu estou falando da arte na sociedade capitalista, eu estou falando da política na sociedade capitalista, estou falando da ciência na sociedade capitalista, da tecnologia, mesmo da filosofia, na maior parte das vezes, né, da religião, né, esteve a serviço ou está a serviço dos interesses econômicos, políticos e ideológicos do próprio capitalismo. Porém, o próprio Marx diz que a superestrutura também tem um certo grau de autonomia. Ele vai falar que a base econômica goza, né, de precedência sobre a superestrutura. Mas a superestrutura, né, ela retroage, né? O direito, por exemplo, quando ele estabelece uma igualdade de gênero entre homens e mulheres, né, através de um dispositivo legal, através de uma lei, acaba por beneficiar, digamos, não só algumas pessoas, todas as mulheres, a classe trabalhadora. Ou seja, repara-se, corrige-se uma injustiça social. Então, o direito pode, né, também ser um instrumento, digamos assim, de emancipação, pode ser um instrumento, não diria de transformação social, mas ao menos de emancipação política. A emancipação humana requer uma revolução, requer, digamos, uma transformação revolucionária. A ciência também pode ser um instrumento de emancipação humana.
Mas, como disse há pouco, né, para Marx, né, a base econômica tem primazia sobre a superestrutura, de modo que o grau de autonomia da educação, da filosofia, das ciências, sejam elas naturais ou humanas, né, das artes, da religião, é um grau de autonomia relativo, né, diante, digamos assim, das forças econômicas que determinam, em grande medida, o conteúdo e a forma do nosso pensamento. Então, bom, se isso está compreendido, isso está compreendido? Wanderlei, você que é um marxista, stalinista, Tranquilo, Clay, tranquilo. podemos prosseguir? Podemos sim. Tem uma pergunta dos Ah, nossos. aí Eu, daqui a hora que você tiver para encerrar, você me avisa que eu posto a eu ficha acho de que inscrição. mais 10 minutos eu consigo. Não da forma como eu gostaria. Aliás, também não é esse o caso, né, de querer esgotar uma discussão. Mas eu gostaria de apresentar outros elementos, mas talvez não seja possível. Importa Tranquilo. aqui, então, no que diz respeito ao método do materialismo histórico dialético de Marx, entender esses dois elementos e como eles se imbricam, quer dizer, como eles se relacionam. O materialismo histórico diz o seguinte: a história é feita de contradições. Né? Não é propriamente, no meu entender, a guerra enquanto conflito armado a partir da história. Mas a luta, e luta aqui quer dizer contradição. Marx vai dizer lá no Manifesto do Partido Comunista que a luta de classes é o motor da própria história, né? É o que faz com que a história avance. Né? Ou seja, se nós quisermos compreender a ciência, precisamos situá-la no contexto histórico da sociedade em que nós vivemos. Né? O materialismo dialético diz justamente isso. Tudo, ou seja, toda a realidade é contraditória. Tudo está em movimento, né, em contradição, em oposição, em contraposição. Nada está estático, né? Então, existem forças opostas. Existe um antagonismo de forças, né? Porém, é claro que nós percebemos que entre a classe trabalhadora e a classe dominante, a classe dominada e a classe dominante, existe uma desproporção de forças, né? A correlação de forças não nos beneficia, né? Ou não beneficia, digamos, a classe trabalhadora. Princípios teóricos do materialismo dialético. A história da filosofia, por exemplo, abrange o processo de conflito entre o princípio idealista, que se baseia em ideias, e o princípio materialista, que tem por base a vida material, fatos e estudos concretos. Todo ser humano é responsável por determinar a própria consciência e não o contrário, né? É claro, que estou falando aqui do idealismo. A matéria é dialética e não metafísica, né? Está em constante mudança, não é estática. A dialética é o estudo da contradição na essência das coisas. Né? Bem, princípios do materialismo histórico. A luta de classes é o motor da história. No capitalismo, a luta de classes se dá entre capitalistas e trabalhadores, né? Não há a possibilidade, não é possível a conciliação de classes, né? A realidade social não é estática nem definitiva, mas passível de transformação. Mas ao naturalizar, através da ideologia, a ordem social vigente, o capitalismo impede ou tenta impedir essa transformação social. E isso ocorre também no âmbito da ciência, do pensamento científico, da atividade científica, do conhecimento científico. Não é a consciência que determina a vida, mas as condições materiais de existência que determinam a consciência. Né? Bom, o desenvolvimento das forças produtivas gera um conflito com as relações de produção, engendrando um novo modo de produção. A sociedade comunista seria uma outra, eu diria, organização social, mas o próprio Marx vai fazer um elogio ao capitalismo, dizendo que o capitalismo revolucionou as forças produtivas, né? Agora trata-se de revolucionar o capitalismo, né? Bom, é claro que poderíamos discutir a emancipação política e a emancipação humana, a diferença e as relações entre essas duas
eu diria, questões, esses dois conceitos. Mas eu queria rapidamente, né, mais 5 minutos. Só um minutinho. Colocar rapidamente o problema das ciências humanas. O problema das ciências humanas é o problema metodológico, né? É possível a objetividade do conhecimento científico, né? É possível. As ciências naturais explicam, mediante causas, a ocorrência dos fenômenos. E as ciências naturais? Perdão, as ciências humanas, o que fazem? Elas podem lidar com o conceito de causa, elas precisam recorrer ao conceito de causa, ou é necessário, será necessário recorrer ao conceito, a um outro conceito, por exemplo, de razões, né? Há uma diferença entre explicação e compreensão. A história explica ou ela apenas compreende? Explica ou apenas compreende? Ou as duas coisas ao mesmo tempo, hein, Vanderlei? Você que é um professor de história. Ou seja, qual é o problema epistemológico, metodológico, né, das ciências ditas humanas, né? Qual é o seu papel, né, na sociedade? As ciências humanas são também uma área específica do conhecimento, né? O nascimento das ciências humanas é posterior ao das ciências naturais. Bom, nós já vimos isso. O desmembramento das ciências humanas em relação à filosofia, né? O objeto de estudo das ciências humanas é o próprio homem. Aqui está, digamos, uma dificuldade considerável, né, no exercício ou na prática, na investigação das ciências humanas. Diferentemente das ciências naturais, a objetividade do conhecimento é mais difícil no caso das ciências humanas. Por quê? Porque o próprio homem, cientista, o próprio cientista está investigando, digamos assim, né, um objeto que é da mesma natureza que ele. O sujeito é o próprio objeto da pesquisa. Imagina, por exemplo, um afrodescendente investigando no Brasil, né, a escravidão. Sujeito e objeto coincidem, né, em grande medida. Então, é difícil, ou melhor dizendo, há alguma dificuldade a ser enfrentada no sentido de estabelecer uma objetividade para o conhecimento científico. Ao que parece, a ciência tanto natural quanto a ciência humana, ela avança por aproximação. As verdades nunca podem ser ditas de uma vez por todas. Então, o conhecimento das ciências humanas também é progressivo, também é falível, né? Mas também precisa almejar algum grau de objetividade. Não o grau absoluto que eu acredito não ser possível. Mas é preciso, por exemplo, para 2, 3, 4, 5 grandes historiadores que estudam a escravidão no Brasil, é possível, a meu ver, e mais do que possível, necessário, né, estabelecer ao menos alguns elementos comuns. É claro que cada historiador vai, através de uma perspectiva própria, né, extrair ou enfatizar algum elemento preponderante, né? Mas não é possível cair no relativismo. Do contrário, então não se trataria de ciência, né? Mas de uma pseudociência, de uma falsa ciência ou de uma ciência fraudulenta, né? Então, nós temos um problema de ordem metodológica e de ordem epistemológica, né? Os fenômenos humanos são complexos. Ou seja, não podemos reproduzir artificialmente os fenômenos humanos, como nós podemos, por exemplo, fazer com os fenômenos naturais. Ou seja, a experimentação não é possível. É possível o teste empírico, mas não a experimentação, que é a reprodução artificial
de um fenômeno, né? Ou melhor dizendo, a liberdade e a subjetividade constituem a ação humana e interferem no conhecimento das ciências humanas. Bom, fico a dever, né, esse último tópico, né, que é o caráter ideológico das ciências, mas que está em conexão com as teorias de Marx. Eu gostaria de apresentar também, digamos assim, a contribuição dos teóricos da Escola de Frankfurt, né, ainda que de modo rápido, né. Gostaria agora de reservar ainda um espaço de tempo para perguntas, questões. Talvez esse devesse ser o momento mais aguardado, o momento mais interessante, importante, né, de uma aula ou de um curso, né? Está aberto aí, pessoal, para quem quiser fazer questões. Ô, Quitolina, você vai disponibilizar esses slides aí para o grupo? Posso fazê-lo. Tá No bom, grupo, beleza. naquele grupo de WhatsApp, Isso, pode colocar eu lá. posso encaminho ainda hoje, viu? Não, tranquilo, tranquilo. Para aqueles que depois quiserem consultar, né? É claro que é algo que eu produzi, é um material que eu produzi, então eu gostaria que você só usasse privadamente, Não. ok? Porque tanto os acertos quanto os erros caem por minha conta, correm por minha conta. Ou seja, tanto o mérito quanto o demérito é meu, né? Não, eu quero dizer com isso que a autoria desses slides é minha. Então, você não vai encontrar na internet. Eu não me apropriei, eu produzi. É claro que através de estudo, né? Mas a confecção foi minha, né? Bom, Nenhuma pergunta, nenhuma questão? Eu teria, puxa, um elenco enorme de questões. eu acho, viu, Quitolina, eu acho que na próxima a gente só faz um só sobre ciência. Ciências humanas? Ou Ciências só? humanas. Podemos discutir uma coisa mais específica, né? Isso, é. Aí Agora, como via de regra, imagino eu, os alunos não têm uma formação mais aprofundada em filosofia, talvez fosse o caso mesmo de ter trazido alguns elementos teóricos para perceber que as ciências humanas, elas têm uma relação, eu diria, muito próxima com as ciências naturais. E que existe um debate estabelecido, né, dentro das instituições, né, científicas, né, entre o estatuto dessas ciências, estatuto epistemológico. E é um debate que está longe de ser findado, quer dizer, é um debate que persiste, né, porque são concepções diferentes de ciência. O conceito de ciência da história não coincide ponto a ponto com o conceito de ciência biológica, né, ou da biologia, né? O que você entende por ciência em história, em psicologia, né, em sociologia, não é a mesma coisa do que se entende ciência por ciência em física ou química ou biologia, né? São concepções diferentes, são métodos diferentes, são também, eu diria, critérios de cientificidade diferentes, né? Agora, existem critérios comuns, por exemplo, o da verdade, ou da racionalidade, né? Ou do rigor, né? Mas como é que se busca o rigor nas ciências humanas? Da mesma forma que nas ciências naturais? Não. O rigor metodológico é diferente. A racionalidade também opera diferentemente, né? A experiência também cumpre um papel nas ciências humanas, mas diferentemente das ciências naturais. A racionalidade, né, também opera, mas de outra maneira. A objetividade é possível nas ciências humanas? Se não for possível, nós vamos cair num completo relativismo.
ou num achismo, né? Aí não é ciência, aí é o campo entraremos no campo das ideologias, né? Então deve existir também a possibilidade da objetividade do conhecimento histórico, por exemplo. Vou estudar a Revolução Francesa, mas entre os historiadores, certamente deve existir algum elemento comum que é por eles compartilhado, né? Deve existir algum elemento consensual, né? Eles podem divergir sobre muitos aspectos, mas devem convergir em tantos outros. Vou estudar o regime militar do Brasil. Os historiadores não podem dizer coisas completamente diferentes, porque senão nós estamos falsificando, distorcendo o objeto de estudo. A objetividade tem a ver com o objeto. Agora, é claro que se trata de um movimento de aproximação com este objeto. Então, cada cientista, cada historiador vai se mover de uma maneira, através de um método. Bom, coloquei lá no chat, então, ou na conversa lá, a lista, tá? Então, para colher a presença, vocês preenchem lá. E aí ficamos, né, Toninho? A gente prepara um curso para discutir só sobre ciência e método na história, sem discutir as questões das técnicas. Muito bem, podemos fazer uma coisa mais específica, sim. Isso. Mas num outro momento, né? Isso, Para o ano que vem. E aí trazer alguns pensadores específicos que discutem essa questão de ciência, né? Trazer ali o Álvaro Vieira Pinto, trazer assim, um pouco o Darcy Ribeiro, sem contar os clássicos, né, do marxismo, né? Vamos pegar um... Sim. Vamos montar Algum filósofo da história, né? Que pensou a história, né? Sem dúvida. Podemos pensar algo nesta direção, nesse sentido, sim. Não, a gente pensa assim depois. Muito bem, mas me permita agradecer a presença de todos. Eu gostaria, se possível, agora, ao menos ao final, que vocês ligassem aí as câmeras para visualizar a imagem das nossas pessoas que estão nos assistindo, das pessoas que estão nos assistindo, dos alunos que estão participando. Opa, a Miriam, quem mais? A Daniele? Bem. Bem, nosso ilustre, o João, ok? Não reconheci ninguém ainda como meus alunos. Cadê o Gerson? Márcia, quem mais? Tá bem. Não, é um convite, um pedido apenas, não é uma ordem, né? Não é uma ordem, né? Ok. De todo modo, eu agradeço a todos, né? Todos, pelo esforço que foi feito em permanecer conectado, em participar de alguma maneira. Eu sei também das dificuldades de manter-se o tempo todo conectado com a fala do professor. Sei também que para o professor Vanderlei também não é fácil acompanhar, né, além de ter estruturado e, ao mesmo tempo, organizado, divulgado, né, confeccionado até, digamos, um folder para o evento, né? Não é fácil também poder estar aqui hoje. O que eu tenho, então, a dizer é muito obrigado pela atenção, pelo interesse e pela participação de vocês. Ok? Estou à disposição para conversas futuras. Ok, então. O professor Vanderlei está encarregado de